Fala, mentes pensantes, estamos aqui hoje, para dar aquelas últimas dicasinhas, aquelas dicas mais rápidas que sempre caem no Enem. E na geografia, uma coisa que sempre cai, que sempre está ali, pelo menos fazendo uma presença, nem que seja numa questão direta, mas que seja dentro de outra questão, é o assunto de clima. A parte de geografia física tem sido um pouco negligenciada na universidade, principalmente no Enem, mas clima é uma coisa que sempre cai, porque é o principal fator que afeta toda a condição natural. Então, em relação ao clima brasileiro, a gente sabe que o Brasil tem 5 climas. Começando da menor latitude para a maior latitude, a gente tem o clima equatorial, o clima tropical, o clima semiárido, o clima tropical úmido, o clima subtropical. Esses climas no Brasil são influenciados por vários fatores, principalmente a condição continental do nosso país, que tem uma variação de latitude muito grande. Mas com certeza o principal fator são as massas de ar. As massas de ar que são principalmente distribuidoras de umidade e temperatura no nosso continente. As massas de ar que influem o Brasil são 5, coisas que são bem raras aí dependendo dos países que a gente encontra. No Brasil temos 5 massas de ar que influenciam o nosso clima. Temos a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental e a massa polar atlântica. É necessário lembrar que as massas variam de acordo com temperatura e umidade. Nós sabemos que normalmente quando a massa de ar nasce numa região equatorial ou numa região tropical, ela nasce com características quentes, enquanto a massa polar ela é a única fria do continente brasileiro. Então vamos falar bem rápido aí sobre cada um e como ela influencia. Primeiro vamos começar com a massa equatorial continental, que ela é uma característica única do Brasil, porque é uma massa equatorial quente, uma massa continental normalmente ela seria seca, mas como ela nasce em cima da bacia hidrográfica do Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, ela nasce úmida e a influência dela é principalmente no centro-oeste e no semiárido, distribuindo chuvas aí no verão, já que ela é uma massa quente, temos aí mais força e maior intensidade na época do verão para distribuir chuva, tanto para o clima tropical quanto para o clima semiárido. Temos também a massa equatorial atlântica, que nasce em baixas latitudes, ali próximo ao Equador, e se desloca do Atlântico para dentro do nosso continente. Essa massa equatorial atlântica é quente e úmida, e essa massa traz chuvas principalmente para o norte do Brasil e para o litoral do Nordeste. As chuvas no norte são principalmente chuvas convectivas, aquelas de evaporação, condensação e precipitação no mesmo lugar. A nossa massa tropical continental, ela é a nossa única massa considerada seca, já que ela nasce em cima do continente, atrás ali dos Andes e não tem muita umidade. A nossa massa tropical continental, ela faz com que gere uma dificuldade na distribuição de umidade na região ali próxima ao sul do Brasil, principalmente na região chamada Chaco, criando um tropical mais seco, mais semiárido, já que ela é continental e é seca. As nossas duas massas mais importantes é a massa tropical atlântica, que ela vem do Oceano Atlântico, na região tropical, então ela é quente e úmida e traz umidade para todo o litoral e ela age o ano todo, certo? Isso é importante lembrar, não esqueça a fera, As massas quentes, elas têm forças mais no verão, as massas frias no inverno. Então temos 4 massas quentes. Então a massa equatorial continental, no verão, ela leva e distribui chuva, mas no inverno ela se retrai na região norte, certo? A massa tropical atlântica, ela é a única que é quente e incide o Brasil o ano todo, certo? Mas com certeza a massa polar atlântica é a nossa única massa fria que vem lá da região polar, passa pelo Oceano Atlântico acumulando umidade, ela gera 3 fenômenos. Primeiro, quando atinge a região sul, ela gera um fenômeno chamado de geada, causando queda de temperaturas e congelamento superficial da transpiração da vegetação e dos animais. Ela consegue, devido à característica do relevo brasileiro, penetrar no nosso território e na região norte gerar um fenômeno chamado de friagem. A friagem é a queda abrupta que ocorre no inverno, enquanto ela também passa pelo litoral brasileiro, certo? Encontrando com a massa tropical atlântica. Quando tem uma massa polar, que é fria, e uma massa tropical, que é quente, quando elas se encontram, gera um choque térmico. Esse choque térmico vai caracterizar chuvas frontais, são chuvas intensas e que geram o clima tropical úmido. Tropical
quente e úmido porque chove muito, certo? O tropical normal chove no verão e tem seco no inverno. Tropical úmido vai chover mais no inverno. Por quê? Por causa do encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica que ocorre só no inverno. Porque como ela é uma massa fria, ela não tem força no verão. Então, quando ocorrem chuvas de outono e inverno ou as chuvas de caju, elas caracterizam o clima tropical úmido. Então não se esquece, fera, massa polar, tropical úmido, litoral. Friagem no norte e geada no sul. Preste atenção nesse mapa e localiza para não esquecer. A massa equatorial continental aqui na Amazônia, a massa equatorial atlântica aqui na região norte, vindo do Oceano Atlântico, a massa tropical atlântica vindo do Oceano atingindo o litoral, a massa tropical continental e a massa polar, certo? Atlântica, que vem do sul para o norte. Então, vamos ver também a função de cada um. Percebem aqui, cada um sendo destrinchado em relação à sua função e localização. Beleza? Não esqueça disso, que com certeza é uma boa dica para você garantir sua vaga no vestibular.